A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em especial nossos adolescentes, trazemos para vocês a lição da Escola Bíblica Dominical, a quinta lição que tem como título O Reino de Deus e as Sementes. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 4, versos 26 a 34. Na verdade, serão duas parábolas que nós estaremos conversando um pouquinho. Diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque já está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem ninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aos discípulos, Jesus tinha sempre uma palavra mais direta, a fim de trazer a eles a revelação que eles precisavam para a sua caminhada espiritual. Nós vamos entender a partir daí a importância que o Senhor Jesus vai dar em estar orientando, ensinando os seus discípulos. E aqui agora a mensagem fala, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E o interessante, isso está em Marcos 4, 26. O interessante é que quando você prega a mensagem, você lança a semente, que é a palavra de Deus, você não pode dizer exatamente qual delas irá, naquele momento, irá germinar, irá brotar e irá frutificar. Nós não sabemos qual vai ser que vai produzir, mas Deus sabe. E por Deus saber, então acontece lá, debaixo da terra, algo interessante. Porque quem lançou a semente não pode dizer essa aqui vai frutificar e a outra não. Mas ele lança a semente também aguardando que o milagre de Deus vai acontecer. Na nossa caminhada espiritual também é do mesmo modo. Nós pregamos e é o Senhor que vai trabalhar na vida da pessoa essa semente. É o Senhor que vai trabalhar na vida da pessoa os valores do reino. E é o que nós vamos conversar daqui a pouquinho mais, quando entrarmos no assunto da lição. 3 objetivos. Primeiro, definir o conceito do reino de Deus, trabalhar os conceitos e os parâmetros do reino de Deus, ilustrados nas parábolas da semente, e destacar a presença e o crescimento do reino de Deus no mundo. Como o reino de Deus chegou e essa é a importância desse reino no mundo. Vamos lá, vamos descobrir. Você sabe explicar com as suas palavras o que é o reino de Deus? Sabe? Se não sabe, procure aprender, pelo menos ter uma ideia do que é o reino de Deus. Hoje vamos estudar sobre esse tema. Jesus contou muitas histórias para explicar verdades profundas sobre o seu reino. A partir de 2 parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino, e seu início inexpressivo como um grão de mostarda e o seu resultado final. Vamos lá. O interessante aqui, por que inexpressivo? Se nós pararmos para analisarmos, nós vamos ver que o reino começa com 12, vai aumentar, vai para 70, mas alguns depois voltam atrás. Na última reunião de Jesus tinha 500 pessoas, aproximadamente, como diz Paulo. Mas a questão que fica é, um reino com 500 pessoas é um reino grande? Não, não é um reino grande. Mas ali era só o início desse reino. E hoje, esse reino ao longo dos anos, e hoje, ele conta com milhões e milhões de participantes. Amém. Porque você e eu, você adolescente, você jovem, você juvenil, adulto, ancião, obreiros ou não obreiros, eu e você, nós fazemos parte desse reino. Estudaremos 2 histórias que fazem parte de um conjunto ainda maior de parábolas conhecida como parábolas do reino.
Nesta lição trataremos de apenas duas. Em ambas, Jesus compara o seu reino a pequenas sementes. Vamos lá então. O reino de Deus. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? De forma simples e objetiva, o reino de Deus é a intervenção de Deus ou divina na história da humanidade para cumprir seus propósitos redentores. Ou seja, é chegado o reino de Deus. Como é chegado o reino de Deus? O reino de Deus ele é chegado através da vinda do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus veio para estabelecer o seu reino. Ou seja, Jesus veio, entre aspas, para bagunçar com as estruturas que os homens haviam criados. Ou seja, tirar aquelas pessoas que detinham o poder do seu devido lugar. E Jesus então veio agora estabelecer um princípio que ia além dos conceitos dos homens, inclusive dos religiosos. Quantos religiosos que não entenderam os princípios do reino? Porque a mensagem de Jesus chacoalhou com eles. E eles, então, de uma certa forma, eles vão viver como? Sem entender bem. Porque o reino de Deus, quando Jesus vem, Jesus come com pecadores. Jesus anda com pecadores. Mas a sua mensagem era uma mensagem transformadora. Mas os poderosos não quiseram receber. Por não achar que esse reino era valorizado. Até porque o povo hebreu se cria que o Deus Pai iria enviar o seu filho como Salvador, como um rei Salvador. Então, seria implantar o reino nesse mundo e libertar o povo do jugo da escravidão dos outros reinos, os outros impérios, e nesse caso aqui, quando Jesus veio, era o Império Romano. Então eles vêm pensando que Jesus vai fazer isso. Só que Jesus vai além do reino físico. Jesus vai tratar a questão do reino primeiro, do reino espiritual, ou seja, a mudança de dentro para fora. Porque as mudanças nos governos sempre são externas, mas Jesus estava preocupado com a natureza do homem, com o espiritual desse homem. Então Jesus veio para nos trazer essa salvação, colocar em nós a sua marca peculiar do seu reino. Esse conceito nasceu na esperança judaica do Antigo Testamento, como eu disse, uma ação divina que dava ao fim a presente era marcada pelo pecado, dor, doença, atuação maligna, introduzindo um novo tempo, caracterizado pela presença do Espírito de Deus, de justiça e paz. Ou seja, os judeus aguardavam pelo fim, pois o fim também significava um novo começo. O fim o quê? Do jugo opressor, que estava estabelecido, e o novo começo iria trazer a presença do Senhor. Seria, nesse reino, o Senhor mais perto do homem, o Senhor governando mais perto do homem. Só que eles não entenderam que, a princípio, era Jesus não governando perto, era Jesus querendo governar dentro. O reino de Deus, ele não é externo, ele é interno. E o que é interno vai refletir do lado de fora, mas ele começa dentro. Assim podemos, então, ver que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. O reino de Deus já está na minha vida hoje e na tua vida. Mas no final, nós vamos ver que esse reino vai ser implantado de fato. De fato. Por enquanto ainda, conhecemos um pouquinho, mas em breve, nós faremos parte na totalidade. O reino é como uma semente. Jesus vai contar duas parábolas. Na primeira parábola, ele vai falar que o reino é semelhante a um homem, a um agricultor que lança a semente na terra e, ao lançar a semente, ele prepara a terra, aduba a terra, ele faz tudo o que o homem, que um bom agricultor precisa fazer, porque não é Deus que vai descer para preparar a terra, é o homem que vai preparar a terra. E não é Deus também que vai plantar a semente, é o homem que vai plantar a semente. Mas quando ele planta a semente, ele não fica ansioso, pensando assim, plantei hoje, será que vai nascer amanhã? Será que vai nascer depois da manhã? É claro que, como bom agricultor, ele vai saber, olha, eu vou plantar hoje, talvez, não sei, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sei, já vou começar a ver crescer. Se tem a expectativa, tem. Mas ele não fica ansioso, porque ele lança a semente. Mas no tempo de Deus, como Paulo falou,
Um planta, o outro é que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E aqui, literalmente na semente, ao lançar a semente, vai acontecer milagres. Porque a semente vai precisar morrer, de fato, para germinar, e tudo acontece debaixo da terra sem ninguém estar vendo, sem ninguém com os olhos humanos, mas Deus está contemplando tudo. E é assim que acontece. Jesus, quando veio implantar o seu reino, ele veio implantar nos corações. E ninguém conhece o coração das pessoas, a não ser aquilo que nós deixamos ser conhecido. Então Jesus veio fazer isso. E ele fez a sua parte, e Jesus não ficava ansioso. Olha, eu estou trazendo a mensagem do Pai para você, você quer me aceitar agora? Você quer aceitar a mensagem do Pai agora? Não. Jesus falava. Aqueles que acreditavam eram salvos. Os que não acreditavam, naquela vez, enquanto vivos, tinha ainda esperança. O agricultor plantou a semente e agora um milagre vai acontecer. E é assim também que eu e você precisamos pensar. Quando nós pregamos, a semente não é nossa. Não foi eu que criei a semente. A semente, quem criou foi o Pai que criou a semente. Então, uma vez que o Pai criou a semente, o que eu espero dessa semente? Que essa semente seja boa, que ela vai produzir. Então, eu faço a minha parte. Lanço as bases do reino na vida das pessoas. Agora, elas precisam ser impactadas com essa mensagem tão gloriosa da parte do Senhor. Isso Jesus veio fazer. E ele mesmo vai dizer que o reino de Deus é semelhante a isso. E depois que a semente ela cresce, que ela já germinou, já brotou, vai produzir o fruto a qual a semente está ligada. Se você estiver ligado com o Senhor, você vai produzir frutos de vida eterna. Pastor, mas eu não estou ligado com o Senhor. Então você pode produzir frutos de uma condenação eterna. Você precisa entender o que você quer para a sua vida, certo? A outra parábola que ele vai falar, relacionado ao reino, é a questão da semente do grão de mostarda. Nós conhecemos a hortaliça mostarda aqui no aonde nós moramos, que aqui inclusive, o município onde eu moro especificamente, ele é muito rico nessa questão de hortaliças, alface, tudo relacionado a isso é muito rico, inclusive fornece para muitos lugares. Essa mostarda não é como essa mostarda que a gente faz bonitinha, picadinha, não. Essa é um outro tipo de mostarda, lá da região de onde Jesus falava. Estava falando com eles. Eles conheciam a mostarda. E aqui vai dizer que, sendo uma semente mínima, um grãozinho pequenino que talvez se caísse no chão, diferente de um milho, diferente de uma semente de uma laranja, que é fácil de ser achada, essa possivelmente não se acharia mais, de tão pequenina que era. Mas ao ser plantada, depois que ela começa a crescer, segundo aqui o comentarista, trazendo aqui esse relato, ele vai dizer que é mais ou menos 4 metros, daria uma árvore de 4 metros. 4 metros é, no mínimo, mais alto que a altura de uma casa normal, que tem 3 metros de altura. Então você imagine bem, um grãozinho mínimo, e quando ele cresce, ele não cresce somente o caule. Não, ele vai crescendo de forma uniforme e vai dando seus galhos. E segundo o texto, as aves do céu podiam aninhar-se, fazer ninhos nessa árvore que tinha um grão mínimo. Mesma coisa é o reino de Deus. Não tem aparência porque é pequeno, mas quando ele é implantado, ele vai crescer e ele vai trazer uma mensagem de esperança a muita gente. Eu estou nesse ninho do reino de Deus. Você também está. Nós encontramos abrigos nessa árvore chamada reino de Deus. Nós encontramos segurança. Nós podemos estar seguros nesse reino.
e todos que se aproximam do Senhor também estão seguros. Então, meu amado, a semente pode ser mínima, mas se plantada, ela vai produzir de forma incrível para Deus. A palavra, para muitos, pode não ter tanta significância, mas se plantada, ensinada, ela vai produzir para a vida eterna. Espero que você, juvenil, adolescente, jovem, deixe essa palavra também trabalhar o teu coração. Aonde você estiver, deixa o reino de Deus crescer dentro de você. Quanto mais ele crescer, mais perto do Senhor Jesus você vai estar. Concluindo, fala que o reino de Deus já está presente entre nós. Na verdade, o reino de Deus já está em nós. Como uma semente que cresce de forma misteriosa, esse reino continua crescendo dia a dia. Eu faço parte desse reino. Esse reino está em mim, porque a presença do Senhor está na minha vida. Semana que vem, falaremos um pouquinho sobre obediência verdadeira. Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado por você estar comigo até agora, podendo receber essa palavra. Se você chegou até esse ponto, não saia do vídeo sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e vir fazer parte dessa família que está em crescimento. Eu tenho aqui no canal uma playlist só para você, adolescente, só para você, jovem, só para você, juvenil, e para você, irmão da igreja. Venha, que sempre nós temos uma palavra para o teu coração. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço.